Ai, meu senhor, o que faremos? Foi esse o grito desesperado do servo de Eliseu ao acordar e ver que estavam cercados por um exército inteiro. Era cedo, ainda amanhecendo em Dotã, e tudo o que os olhos dele podiam enxergar era o perigo. Cavalos, carros, soldados armados, um cerco fechado. E ali, no meio daquele caos, Eliseu permanece calmo, sem correr, sem gritar, sem se esconder. Ele apenas ora: Senhor, abre os olhos dele. E quando os olhos espirituais se abrem, tudo muda. Agora me diz, quantas vezes você também já gritou por dentro igual esse servo? E agora, o que eu faço? A sensação de estar cercado por problemas, pressão, medo e nenhuma saída visível? Mas e se eu te dissesse que o cerco nunca foi maior do que a presença que te guarda? Que enquanto você só vê o caos, há um exército celestial já posicionado ao seu favor? Pois é, a Bíblia está repleta dessas viradas, e nesta história bíblica com Eliseu tem algo que vai abrir os seus olhos também. Aqui você não vai ouvir frases prontas nem fé genérica. A gente vai mergulhar fundo nesse texto e entender como a oração se tornou arma, como a fé venceu o medo e por que, mesmo quando não vemos, Deus continua agindo. Então, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e presta atenção. Esse conteúdo pode ser o livramento que você nem sabia que precisava. O cenário era tenso, para dizer o mínimo. Israel vivia sob constante ameaça da Síria, uma potência militar impiedosa que usava emboscadas e estratégias secretas para tentar dominar o povo de Deus. Era um tempo em que alianças políticas não bastavam, e a proteção vinha de onde muitos não imaginavam, do alto. É nesse ambiente que surge Eliseu, um dos personagens bíblicos mais impressionantes quando o assunto é sensibilidade espiritual. A vida dele era um verdadeiro reflexo de alguém que andava em sintonia com o céu, enquanto ao redor a guerra se intensificava. A Bíblia relata que cada vez que o rei da Síria planejava um ataque, Eliseu já sabia. Como? Deus revelava tudo antes. É como se ele tivesse acesso aos bastidores do inimigo. Isso deixava o rei sírio fora de si, achando que havia um traidor em seu meio. Mas não era espionagem, era intervenção divina. Enquanto muitos estavam correndo atrás de espadas, Eliseu se mantinha firme na fé, ouvindo e obedecendo. É como aquele amigo que sempre percebe o perigo antes da gente, só que nesse caso, o alerta vinha direto do céu. Você já pensou que talvez Deus esteja fazendo o mesmo por você? Revelando, impedindo, livrando, e você nem se dá conta? Quantas portas fechadas foram, na verdade, rotas de fuga disfarçadas? Quantos relacionamentos que não deram certo te pouparam de dor de cabeça? Deus vê o que você não vê. E quando Ele quer te proteger, Ele não espera sua permissão. Age silenciosamente, mas com precisão. O mais impressionante é que Eliseu não era um rei, nem um guerreiro, nem um estrategista militar. Era um homem sensível à voz de Deus. Isso muda completamente o jogo, porque mostra que a proteção de Deus não está vinculada à posição, mas à conexão. Ele não precisa que você tenha status, só que você tenha ouvidos atentos. A história bíblica dele nos ensina que a maior arma não é o poder humano, mas a capacidade de escutar e confiar no invisível. Conheci um pastor que disse algo que nunca esqueci. Tem coisas que Deus te livra sem que você jamais saiba que existiram. Essa frase parece tirada direto do texto de 2 Reis 6. Enquanto os generais traçavam rotas de ataque, Deus traçava planos de livramento. E isso continua até hoje. A questão é, você crê que está sendo protegido de coisas que nem consegue ver? A gente vive em um mundo onde as batalhas são muitas vezes silenciosas. O inimigo moderno não vem com espadas, mas vem com crises emocionais, distrações espirituais, pressões externas. E, como em Dotã, às vezes tudo parece tranquilo na superfície, mas por trás há uma guerra espiritual em curso. É aí que entra a importância de estar atento não ao ruído do medo, mas à direção de Deus. A história de Eliseu nos mostra que Deus revela o necessário para quem está disposto a ouvir.
Quer um conselho prático? Crie um hábito de anotar percepções espirituais. Pode ser um sonho estranho, uma sensação insistente, uma passagem da Bíblia que se repete. Esses detalhes, quando colocados diante de Deus em oração, podem ser peças de um quebra-cabeça que Ele está montando para te proteger. E a verdade é que, mesmo sabendo que o inimigo está tramando, mesmo ouvindo o sussurro de Deus sobre o que virá, isso não impede que o cerco se forme. Como reagir quando o inimigo já está ao redor e o susto bate antes da fé? O rei da Síria, irritado por ver seus planos sempre frustrados, decidiu mudar de tática. Mandou espiões, descobriu onde Eliseu estava, uma cidade chamada Dotã, e enviou um exército inteiro só para capturá-lo. Agora pensa, um exército para um homem, parece exagero? Só parece. A história bíblica deixa claro que, quando alguém anda em sintonia com Deus, o inimigo se incomoda, e muito. E quanto maior sua luz, mais escuro o ataque tenta ser. Imagina a cena. Eliseu acorda, olha pela janela e vê cavalos, carros, soldados, tudo cercado. Não era um grupo de ladrões, era o exército real da Síria, cercado por todos os lados, com a intenção de matar ou capturar. Humanamente falando, fim de linha. E é aí que a coisa fica interessante, porque enquanto o moço de Eliseu entra em desespero, o profeta permanece tranquilo. Nada de pânico, nada de correria. Isso é o que a fé faz. Ela não muda só sua situação, ela muda sua reação diante dela. A cidade estava cercada, sim, mas Eliseu sabia de uma coisa que o exército sírio ignorava. Quem estava com ele era maior do que quem estava contra. Isso muda tudo. Cercado? Talvez. Derrotado? Nunca. É exatamente isso que precisamos lembrar quando tudo parece nos pressionar. Problemas financeiros, crises familiares, conflitos internos podem nos cercar, mas não podem nos vencer se não deixarmos o medo tomar conta do coração. Tem gente que, quando se sente cercada, desiste, trava, abaixa a cabeça. Mas Eliseu ensina que estar cercado não significa estar sozinho, muito menos estar perdido. Eu mesmo já vivi momentos assim. Um diagnóstico médico que veio sem aviso, uma notícia ruim no trabalho. Tudo parecia me empurrar para o chão. Mas aprendi, com a Bíblia na mão e os joelhos no chão, que o medo grita, mas Deus sussurra. E o sussurro dele tem mais poder do que 1000 vozes contrárias. Se você está nesse ponto, onde tudo parece se fechar ao seu redor, respira fundo e lembra, isso pode ser o exato momento em que Deus vai mostrar que está com você. Olha para o lado, mas também olha para cima. A visão humana enxerga soldados, a visão da fé enxerga o socorro. E às vezes o milagre começa não quando os problemas somem, mas quando você percebe que eles não têm a última palavra. No campo espiritual, estar cercado é só parte do processo. Até Jesus foi cercado. No Getsêmani, na cruz, mas nem a morte conseguiu deter o plano de Deus. Isso se repete nas histórias bíblicas e também na sua. O inimigo pode planejar o cerco, mas não decide o resultado. Deus sim. E se ele está com você, pode se preparar. O final já é vitória, mesmo que o meio da história pareça assustador. Quer um exercício prático? Da próxima vez que sentir que tudo ao redor está fechado, ao invés de reagir com desespero, experimente fazer uma oração de confiança. Algo simples como: Deus, estou vendo o cerco, mas escolho confiar no teu livramento. Repita isso até seu coração ouvir. A mente humana precisa ser reprogramada para acreditar no que os olhos ainda não veem. Mas e quando a visão está tão turva pelo medo que a gente nem consegue orar com fé? E se a gente não enxerga mesmo a presença de Deus no meio do caos? A cena continua em Dotã. O ajudante de Eliseu olha ao redor e vê só uma coisa: perigo. Ele entra em pânico, como qualquer um de nós entraria. Mas Eliseu, em vez de dar explicações, faz algo surpreendente. Ele ora e pede algo simples e profundo. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Pronto. Nada de rebater o medo com argumentos. Ele combate com oração. Essa história bíblica mostra que o verdadeiro livramento começa quando os nossos olhos são abertos para a realidade espiritual. Imagina, que louco! O rapaz vê soldados, mas depois da oração ele vê cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu.
Isso estava lá o tempo todo, só que invisível aos olhos naturais. É como se o mundo espiritual tivesse dado um zoom out e mostrado que, na verdade, quem estava cercado era o exército sírio. A gente vive pedindo que Deus mude a situação, mas muitas vezes o maior milagre é Ele mudar a nossa percepção da situação. É Ele nos mostrar que tem mais coisa acontecendo do que a gente consegue ver. É como quando você está no escuro e acende uma luz fraca. Tudo muda, não porque o ambiente mudou, mas porque agora você enxerga. Tem batalhas que não são vencidas com força, mas com clareza. Já conheci pessoas que viviam em constante ansiedade até que aprenderam a orar não só pedindo livramento, mas pedindo visão espiritual. Uma senhora da igreja uma vez me disse: quando comecei a orar pedindo discernimento, as mesmas lutas vinham, mas a paz ficou. Isso é um tipo de milagre que ninguém aplaude, mas muda tudo. A Bíblia nos ensina que a oração abre portas, mas também abre olhos. E abrir os olhos da fé é diferente de ver positividade. Não é pensamento positivo, é convicção baseada na fé. É saber que mesmo quando tudo parece perdido, há uma realidade superior operando. A história de Eliseu nos dá um mapa. Quando o medo grita, ore para ver, peça para enxergar, não só o que está te ameaçando, mas quem está te guardando. Sabe aquele dia em que tudo parece dar errado? Você levanta cansado, briga com alguém, recebe uma má notícia, sente um peso no ar. A tendência é entrar no modo automático, reclamar, se isolar. Mas e se, naquele exato momento, você parasse tudo e dissesse: Deus, me mostra o que eu não estou vendo? Isso por si só pode mudar completamente o seu dia. Às vezes o inferno se agita justamente porque o céu está se movendo. O moço de Eliseu viu que estava cercado, mas depois da oração, ele viu que estava guardado. Isso muda completamente a maneira de encarar a vida. Você pode estar no mesmo lugar, com os mesmos problemas, mas com os olhos da fé, aquilo que parecia um beco sem saída se revela como o início de um milagre. Não subestime o poder de uma simples oração como essa: Senhor, me ajuda a ver o que o Senhor está fazendo. Tem gente que vive de olhos abertos, mas espiritualmente cega. Anda pela vida só reagindo ao que vê com os olhos naturais. Mas as maiores viradas acontecem quando os olhos do Espírito se abrem. A Bíblia está cheia de momentos assim, onde o invisível se revelou e tudo mudou. Como seria a sua vida se você enxergasse as batalhas com os olhos de Deus? E se a gente te dissesse que, bem ali onde você acha que está desprotegido, pode haver um exército celestial em prontidão, esperando só que seus olhos se abram? Naquele momento em Dotã, depois da oração de Eliseu, o moço dele viu algo inacreditável. Um exército de cavalos e carros de fogo, não ao redor dos inimigos, mas ao redor de Eliseu. Isso é simbólico e profundo. A presença de Deus não estava vindo em socorro, ela já estava lá, silenciosa, invisível, mas absurdamente poderosa. Isso nos ensina algo precioso. O ataque pode até ser visível, mas a proteção de Deus é sempre mais presente, ainda que pareça oculta. A história bíblica mostra que Eliseu nem se abalou com a presença dos soldados sírios, porque ele sabia de algo que o outro rapaz ainda não tinha visto. É como aquela pessoa que está calma durante a tempestade, porque já viu o radar e sabe que logo a chuva passa. A verdadeira segurança não está na ausência de problemas, mas na certeza de quem está com você. E quando a presença de Deus está ao seu redor, pode até haver gritos, ameaças, pressão, mas não há derrota. Já pensou nisso? A gente se desespera porque foca no que vê. Mas e se a gente escolhesse acreditar que há um exército celestial à frente de cada situação difícil? Como mudaríamos nossa postura se soubéssemos com convicção que há um cerco invisível de proteção à nossa volta? Eu lembro de um amigo que estava em meio a um processo de depressão profunda. Nada fazia sentido. Até que um dia ele teve uma experiência intensa de oração. Ele não viu cavalos de fogo, mas sentiu uma paz inexplicável. Disse: foi como se eu estivesse num campo de guerra, mas blindado. A fé não é uma fuga da realidade. Ela é o acesso à realidade superior,
A mesma realidade que Eliseu já vivia, mesmo quando o medo batia a porta. E se hoje você está em um lugar onde tudo parece contra você, respira fundo. Pode ser que você ainda não veja, mas a presença de Deus já está aí. E se está, nenhuma força contrária pode prevalecer. Como diz o Salmo, se o Senhor estiver comigo, quem será contra mim? Não é sobre o tamanho da sua fé, é sobre o tamanho daquele em quem você deposita essa fé. A presença de Deus não depende do seu sentimento naquele dia. Mesmo nos dias em que você não sente nada, mesmo nos dias em que o céu parece silencioso, Ele está lá, silenciosa, armado em seu favor. Como os carros de fogo em Dotã, prontos, posicionados, invisíveis, mas reais. E essa verdade precisa virar uma convicção dentro de você. Às vezes o ataque do inimigo é tão barulhento que a gente acha que está perdendo. Mas com Deus, nem sempre o volume da guerra define o resultado da batalha. Há quem se desespere diante do rugido, mas Eliseu sabia que o rugido do inimigo é só fachada quando a presença do Altíssimo já cercou tudo. A Bíblia é clara, Deus não abandona os seus. Ele pode até se calar por um momento, mas nunca se ausenta. Quer um exercício de fé? Quando tudo parecer desabar, diga em voz alta: eu sei que o Senhor está aqui, mesmo que eu não veja. Isso é uma declaração de guerra contra a incredulidade. Não se trata de se enganar. Trata-se de decidir confiar. Quem vive assim descobre um tipo de paz que não vem das circunstâncias, mas da presença. E com o tempo, isso se torna uma prática constante, como respirar. Mas será que a presença de Deus basta para nos livrar de tudo? E quando o inimigo se move de fato, quando ele age, o que pode pará-lo? O exército sírio desceu para capturar Eliseu. Era uma movimentação real, física, perigosa. Mas o profeta não pegou espada, não mandou levantar muros, não chamou reforço humano. Ele orou. Simples assim. Em vez de agir com a lógica do desespero, Eliseu se posicionou com a fé. E a resposta de Deus foi sobrenatural. Cegou os inimigos. Olha que coisa linda! A Bíblia mostra que a oração não foi só um pedido de socorro, foi uma arma ofensiva e estratégica. Enquanto muita gente corre para soluções humanas, Eliseu nos ensina um caminho mais alto. A oração não é só um ritual bonito, é uma ferramenta de guerra. Mas não uma guerra violenta, uma guerra espiritual. Silenciosa, invisível, mas muito eficaz. Sabe aquele momento em que você está sem força, sem saída, sem lógica? É aí que a oração entra como uma via de acesso direto ao céu. Quando tudo parece falhar, orar é atacar a causa real do problema. Eu me lembro de uma senhora que orava todos os dias por sua filha envolvida com drogas. Durante anos, nada parecia mudar. Até que, de forma inesperada, a filha teve um encontro com Deus e disse que sentiu como se alguém lutasse por ela por dentro. Era oração, era guerra espiritual. A história de Eliseu mostra isso de forma clara. A oração não evita o confronto, ela muda o resultado dele. A pergunta é, você tem lutado com o que funciona ou só com o que é visível? A oração de Eliseu não gritou, não dramatizou, não causou comoção. Ela foi direta, cheia de autoridade, feita por alguém que sabia com quem estava falando. É isso que falta às vezes. Autoridade espiritual. A gente ora como quem está pedindo favor, não como quem está conversando com o Rei dos Reis. Quando você entende quem está do outro lado da linha, sua postura muda, sua voz muda, sua convicção muda e os céus respondem. E é interessante notar, a oração de Eliseu não foi apenas livra-me, foi confunde o inimigo. Olha o nível, ele orou de forma estratégica. Em vez de fugir ou rebater, ele atacou no espírito. E o que aconteceu? Os soldados foram cegados, literalmente. Deus interveio onde ninguém esperava. A história bíblica ensina que, muitas vezes, você não precisa vencer com força, basta orar com sabedoria. Quer aplicar isso na sua vida? Escolha uma situação difícil que você está vivendo agora, algo que parece sem saída. Escreva num papel, ore especificamente por aquilo por 7 dias seguidos. Mas ore como quem confia, não como quem está implorando socorro, e sim como quem está ativando o exército de Deus ao seu favor. Porque é isso que a oração faz.
convoca o céu para agir na terra. A verdade é que a maioria das batalhas que enfrentamos são vencidas primeiro na oração. O que você resolve em secreto, com Deus, ecoa em público. Mas muita gente ainda acha que orar é só para pedir bênção ou desabafar. Eliseu nos mostra que a oração pode desarmar o inimigo antes mesmo do primeiro golpe. Isso muda a forma como você encara cada conflito. Mas quando Deus entrega a vitória, quando Ele responde com poder, o que a gente faz com o inimigo? Retribui com o mesmo peso? Ou há um outro caminho, mais surpreendente ainda? Depois de tudo que aconteceu, o cerco, a oração, o milagre, Eliseu conduz os soldados sírios cegos direto para Samaria, a capital de Israel. Eles estão totalmente vulneráveis. Seria o momento perfeito para a vingança, certo? Mas aí vem o inesperado. O rei de Israel, empolgado, pergunta se deve matá-los, e Eliseu diz não. Em vez disso, ordena que os alimentem e os deixem ir. A história bíblica dá uma guinada e nos ensina uma das lições mais duras e mais poderosas da fé. A verdadeira vitória não termina em sangue, mas em graça. É aqui que muita gente tropeça. Quando Deus livra, quando a batalha é vencida, o coração clama por justiça. Eles vieram para me destruir, agora é minha vez. Mas Eliseu nos mostra que ser guardado por Deus não é um atestado de superioridade, é uma convocação à misericórdia. E misericórdia não é fraqueza, é força sob controle. É quando você tem poder para ferir, mas escolhe curar. Isso exige um nível de maturidade que só quem anda com Deus desenvolve. Já viu aquelas pessoas que depois que vencem se tornam amargas, vitoriosas por fora, mas presas por dentro? A vingança faz isso. Ela suja o coração. Eliseu sabia disso. Ele não queria uma vitória contaminada pelo ódio. Ele queria uma lição completa, para os inimigos, para o povo e para nós. Ao alimentar quem o queria capturar, ele virou o jogo sem sujar as mãos. Isso é mais do que inteligência espiritual, é domínio próprio em sua forma mais pura. Conheci um rapaz que foi traído por um sócio. Perdeu tudo. Anos depois, esse mesmo sócio pediu ajuda. Estava falido, doente. O rapaz orou, perdoou e ajudou. Resultado, os dois reconstruíram juntos. E hoje ele diz, foi o maior livramento que Deus me deu. Não a vitória financeira, mas o coração limpo. A Bíblia é recheada de exemplos assim, e com Eliseu não foi diferente. O livramento verdadeiro não se completa com vingança, e sim com redenção. E tem mais. Depois desse gesto, as ações da Síria cessaram por um bom tempo. O que não foi resolvido com armas foi vencido com graça. Olha a eficácia do amor em ação. Às vezes a resposta que você dá ao inimigo define mais o seu futuro do que a guerra que você enfrentou com ele. Ser protegido por Deus é bênção, mas agir como alguém que entendeu essa proteção é propósito. Você já foi injustiçado e depois teve chance de se vingar? Já percebeu como o coração reage nessa hora? A raiva grita, mas o Espírito Santo sussurra, vai na contramão. E quando você obedece, algo se quebra no mundo espiritual. É como se Deus dissesse, agora você entendeu o que é realmente ser vitorioso. Porque quem responde com graça desarma o inferno inteiro. Quer praticar isso? Pense em alguém que te feriu, mesmo que de forma sutil. Ore por essa pessoa. Não para ela tomar juízo, mas para que seja tocada pela mesma misericórdia que te alcançou. Se puder, envie uma mensagem, ofereça ajuda ou simplesmente perdoe de coração. Isso não é ser fraco, é ser livre. A fé se torna real quando ela aparece nas atitudes que o mundo não espera. E se em vez de gastar energia tentando revidar, a gente aprendesse a confiar no Deus que sabe fazer justiça melhor do que a gente? E agora? Você vai continuar vivendo como alguém vulnerável
ou como quem sabe que está cercado por um exército celestial. A história de Eliseu não foi escrita só para emocionar, foi registrada para te lembrar que a fé abre olhos, a oração move céus e a presença de Deus é maior do que qualquer ataque. Mas a pergunta que fica é: você está enfrentando suas batalhas com os olhos espirituais abertos ou ainda se deixa dominar pelo medo? Quantas situações você tem encarado com pânico, sendo que o céu já está em movimento a seu favor? Talvez você só precise fazer a oração que muda tudo. Senhor, abre os meus olhos. Mas não basta ouvir isso e seguir como se nada tivesse sido revelado. Você precisa aplicar, viver, reagir diferente a partir de hoje. A fé real se prova na atitude. Então me conta, qual parte dessa mensagem mais mexeu com você? O que Deus te mostrou enquanto ouvia cada palavra? Deixa nos comentários. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que está se sentindo cercado, porque talvez o livramento dele esteja nessa palavra. E claro, se você quer continuar aprendendo, crescendo e enxergando as verdades espirituais que a Bíblia revela, se inscreve no canal agora mesmo, ativa o sininho e vem comigo para mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada de fé, dia após dia.